Dando continuidade ao nosso estudo sobre a vinda do reino, ainda estamos na parte 3 falando sobre o Evangelho do Reino, a relação entre a vinda de Jesus Cristo, trazendo o seu reino, e a igreja como realidade desse reino presente. Hoje nós vamos falar bem sobre esse aspecto, reino e igreja. Um dos frutos mais importantes da atualidade é justamente essa compreensão no lugar fundamental da ideia da igreja na pregação de Jesus Cristo. Essa nova compreensão ela resulta de um entendimento mais puro desse conceito de reino, ou seja, o cumprimento que veio através de Jesus Cristo implica na possibilidade de um lugar para a igreja. Agora, a pergunta a qual nós queremos tratar nessa hora é: qual é essa relação, então, entre reino e igreja? Por quê? Lembrando que nunca apareceu nos evangelhos e nem no Novo Testamento o conceito de reino no significado da igreja. Também não se dá a entender que o reino encontra sua revelação provisória terrestre na igreja. Os dois conceitos, reino e igreja, às vezes se aproximam um do outro. Devido ao quê? Devido a uma complexidade extrema do falar do reino nos evangelhos. Aquilo que nós já tratamos em vídeos anteriores, as parábolas, têm levado a muitos a identificar o reino com a igreja, colocado nesse âmbito de estarem relacionados. Nós vemos que a ideia da igreja faz parte integral da pregação de Jesus Cristo. Isso nos mostra os evangelhos, isso está lá nos evangelhos. A questão que fica para nós é essa, qual é essa relação então entre a igreja e o reino nos evangelhos? Nós podemos afirmar que eles nunca são iguais. Igreja e reino não são iguais, mas também a ideia da igreja é indispensável para a pregação do reino. Isso quando falamos do evangelho, das boas novas sendo anunciado. No vídeo anterior nós vimos que alguns intérpretes afundam no conceito do Filho do Homem de Daniel capítulo 7. Outros trazem aquela ideia de um povo remanescente. Por exemplo, no vídeo anterior citamos o profeta Isaías. Assim, procurando então basear-se na ideia da igreja em conceito específico no Velho Testamento. Agora, meus queridos, há dois fatos especiais que servem de bases para a ideia da igreja no reino. O primeiro é que, para o Messias, pertence um povo, uma comunidade que é dele. O Messias, quando ele viesse, ele faria isso acontecer. Isso nós precisamos entender. O reino messiânico, ele pressupõe isto. Um povo que se evidencia o quê? No Evangelho. Mateus capítulo 16, verso 18, que nós tratamos no vídeo anterior, volto a ler novamente aquela conversa de Jesus com os seus discípulos e a revelação que Pedro dá a Jesus e a resposta de Jesus também em relação a isso também. O verso 18, também eu te digo, tu és Pedro, pedra, pedrinha, nesse caso, pedregulho, e sobre esta pedra, Jesus falando sobre si, rocha, edificarei a minha igreja, ou seja, a igreja de Jesus Cristo. As portas do inferno ou as portas da morte não prevalecerão contra ela. A questão que nós precisamos entender aqui é justamente essa palavra, minha. Porque Jesus é ele que está falando sobre a realidade da igreja e ele traz essa realidade da igreja de forma messiânica nele. Minha igreja. Minha vai implicar no fato de que Jesus é o Messias. É o Messias que faz o quê? Que abençoa e que governa o seu povo. Lembra o que Mateus fala já lá no seu início, quando ele traz a genealogia de Jesus, no capítulo 1, o verso 21 da genealogia de Jesus, ele vem falar assim, sobre o nascimento de Jesus que está sendo proferido, está sendo falado. Onde diz, ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus,
porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. O seu povo. Então, esse povo tem esse caráter messiânico que nós vemos em Jesus. No capítulo 3 ainda, quando nós temos aqui o contexto da pregação de João Batista, e quando ele dá testemunho de Jesus, que nós vamos ver, e naquele batismo de preparação, batismo veterotestamentário, nós vamos ver aqui que Jesus é aquele que veio para trazer, então, né, a realidade para um povo, o seu povo. Né? Quando João Batista está batizando, né, ele vai falar isso. Eu batizo vocês com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, né, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Né? E a sua pá ele tem sobre a mão, e é ele que vai limpar completamente a sua eira, ele vai recolher o trigo do celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível, falando sobre uma era messiânica, e essa era messiânica que formaria então um povo que era do Messias. Né? Em muitas outras partes do Evangelho também então tem essa ideia de um povo que pertence a ele, ou pertence a Jesus Cristo, né? Esse povo que é o povo em relação ao cumprimento da vinda de Jesus Cristo. Mateus ainda, pegando como exemplo, capítulo 9, no verso 15, quando Jesus está falando com os discípulos de João que vieram indagar por que os seus discípulos não jejuavam, no verso 15 ele diz: podem por acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo. Nesse dia hão de jejuar. Né? O Evangelho mostrando, dando a ideia, né, de um grupo, de um povo, né, que pertence a esse Messias. Capítulo 10, verso 32 também. Né, nós vamos ver aqui Jesus ainda falando sobre os seus discípulos, dando estímulo para esses discípulos. O verso 32 e 33 ele diz: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está no céu. Novamente, nós temos aqui a ideia de um povo, né, que vai estar, né, confirmando pertencer ao Messias, né, ou seja, a Igreja de Jesus Cristo, nesse sentido, os seus seguidores. Capítulo 12, verso 50. Nós vamos ter ainda Jesus, quando falam da família terrena de Jesus, ele dá uma resposta que a família dele é: qualquer que fizer a vontade do meu Pai Celeste, este é meu irmão, irmã e mãe. A ideia aqui é de um povo, né, de pessoas, né, que está ligado a esse Messias. Logo, esse povo então já se evidencia no mundo, ele está no mundo, segundo os relatos que nós lemos aqui. Né? Sendo que o ministério então de Jesus, né, como Messias, é de cumprimento. O Filho do Homem já chegou em sua vinda. Né? E é ele que está então fazendo que separando e ajuntando o seu povo, né? Aquilo que já desde o início ali, então, João, que prepara o caminho para o Messias, está falando dessa realidade. É ele que separa, é ele que ajunta. Você vai poder ver, né, naqueles versos que eu falei de Mateus capítulo 10, verso 32 e 33, pegando do verso 34 a 36, né, vai relatar sobre isso, que é ele que está fazendo, que separando, ajuntando o seu povo. Marcos, no capítulo 9, verso 40, você pode ir ao texto, você vai ver essa mesma realidade. O evangelista Lucas, no capítulo 12, do verso 51 a 53, também traz essa mesma realidade. Por isso que a criação desse povo está nessa expressão: ajuntar, a expressão por nós, a expressão seguir, né? Isso que o Messias então veio realizar, né? Mostrando que ele forma um povo seu. Mateus, como exemplo, ainda no capítulo 10, verso 38. E quem não tomar a sua
E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Na cruz, lembrando aqui, no contexto é cruz de renúncia, né? Porque a cruz salvífica pertenceu, né, ao ato que Cristo fez por nós. Não é a cruz de Cristo, é a cruz que nós temos, né? Ou seja, de renunciar a nós mesmos, né, para poder seguir a Jesus, né? Mesmo que as dificuldades estejam presentes nesse momento. Mas o que? Se pertencemos a esse povo, então, né, ele veio para nos ajuntar, ele veio por nós, né, e nós vamos seguir, nós vamos viver de acordo com a sua vontade. Então o Messias procura fruto. Ele faz o quê? Ele ajunta homens, uma atividade que é compartilhada também com os seus discípulos, né? Com aqueles discípulos naquele momento. Mateus, voltando um pouquinho, no capítulo 9, verso 37 e 38, diz assim: E então se dirigiu aos seus discípulos: A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Né? Para fazer o quê? Para estar nessa atividade compartilhada, né, com o Messias, né, de ajuntar, né, de trazer, né, para estar junto, para seguir a vontade do Messias. Nisso, então, a declaração a respeito da igreja de Mateus 16, 18, a minha igreja, cabe num contexto, então, mais amplo do Evangelho, né? Quando falamos o Evangelho, as boas novas de salvação, onde nós devemos, então, ver essa expressão, né, de forma patente: edificarei a minha igreja, referindo-se, então, a quê? Naquele contexto da conversa de Jesus com os seus discípulos ali, quando ele chama aquilo que declara Pedro, que ele é o Messias enviado, que ele é o Deus presente, né, da forma que ele fala, né? E Jesus diz que aquilo ali é ação do Espírito Santo, não é de Pedro, né? Ele fala então que ele vai edificar a sua igreja relacionando ao futuro. Por quê? Porque os seus discípulos vão participar, então, quando esses discípulos fizerem o quê? Receberem, então, os dons do Messias, né? Quando esses discípulos estiverem, após Jesus subir ao céu, né, realizando, então, esse ministério. Marcos, o evangelista, no capítulo 1, no verso 17, quando ele está falando da vocação, né, dos discípulos, ele diz assim: Disse-lhe Jesus: Vinde após mim e eu vos farei, né, pescadores de homens. Farei, futuro ainda, né, nesse caso. Farei quando? Quando Jesus dá a autoridade, isso lá depois da sua ressurreição. E quando ele dá a sua autoridade, ainda ele fala: Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Né? Capítulo 8, do verso 1 a 10 de Marcos, se você for no texto, Jesus vai estar trabalhando justamente sobre isso, quando ele está ali fazendo o milagre da segunda multiplicação também dos peixes. Esses discípulos vão estar fazendo o que então? Participando, recebendo os dons do Messias para estar, né, trazendo, né, a aqueles que o Messias assim chamou para si diante desse contexto de igreja. Também vão estar sofrendo por sua relação com ele. Nós vemos isso já desde as bem-aventuranças, quando Jesus fala lá em Mateus capítulo 5, né, bem-aventurados sois quando fores perseguido, quando tratarem e disserem qualquer mal sobre vocês, regozijem-se, né, nisso. Nisso que? Na sua missão, na sua participação com relação a sua atitude dos dons do Messias presente nesse ministério que ele coloca no indo da igreja, né, para realizar. Eles vão estar sofrendo. Você vai lá em Mateus capítulo 10, né, você vai pegar do verso 10 até o 26, Jesus vai falar dessa realidade. Mateus, capítulo 10, do verso 10 ao 26, e Marcos, capítulo 13, do verso 9 ao 13. Pode ir ao texto, você vai ver que os discípulos participam, recebendo os dons do Messias, sim, e sofrendo por sua relação com ele
nessa atitude de viver o reino de Deus na sua plenitude e levar, né, àqueles que vão ser alcançados. Então, Jesus continuará a sua atividade messiânica por meio dos seus discípulos, fazendo o quê? Ajuntando esse povo que pertence a ele. Mas a revelação deste povo deve ser de acordo com a revelação que não está muito explícita, sem manifestar no caráter de uma comunidade organizada naquele momento. Mesmo assim, aqueles que recebem a palavra do Messias constituem o seu povo desde já, né? E sobre esse futuro que chega, né? E que se faz presente. Futuramente, essa comunidade vai se organizar, né? Mas já é, vamos falar, antes disso, o povo de Deus sobre a face da terra. Quando? Quando confessam publicamente que Jesus é o Messias, quando proclamam ele, quando proclamam a sua morte, quando proclamam a sua ressurreição, que começa então a ter um caráter de um sentido mais formal. Isso vai se constituindo à medida que o evangelho vai sendo anunciado. Né? Mateus 16, voltando no evangelho de Mateus como exemplo, daquilo que diz o verso 18. Lembra? Sobre esta igreja, sobre esta rocha, sobre mim edificarei, né, a minha igreja. Por quê? Porque a igreja será revelada quando os discípulos fizerem este anúncio público de quem é Jesus. Jesus é o Messias, Jesus é aquele que veio, né? Jesus é a realidade, Jesus é aquele que é o Deus que se encarnou, o Deus que se fez carne, o Deus que esteve, né, conosco, o Deus que morreu, né, a nossa morte, o Deus que ressuscitou vencendo a morte e o Deus que fez o quê? Que entregou essa missão aos seus discípulos, à sua igreja e que retornará para buscar esse povo seu. Então essa ideia da igreja baseia-se nesse fato dos discípulos, né, fazendo a obra do Senhor, mas também tem um outro detalhe que está por cima disso. Né? Eles vão fazer isso por quê? Porque Israel rejeita, né, esse Messias. Israel era o povo da aliança, o Velho Testamento dizendo, mas esse Israel, né, histórico vai rejeitar ser esse povo da aliança. Né? E a nova formação então do povo de Deus se dá em Cristo Jesus, não só Israel histórico, mas também dos gentios que adentrarão, né, aquilo que os profetas falavam no passado, Isaías falava no passado, esse povo, esse remanescente que viria para integrar a esse corpo chamado igreja. Israel, esse Israel histórico, nação, né, ela gozava de uma relação especial com Deus. Vemos isso no Velho Testamento. É por causa disso também que Jesus se dirigiu a eles. Mas se dirigiu aos pobres, aos perdidos da casa de Israel. Ele mesmo fala isso. Está falando do Israel histórico. Mas no lugar deles, Jesus fala de um rebanho do Senhor. Ele fala de uma semente também que pertence a Abraão, que são os filhos do reino, aqueles que recebem o evangelho do reino sobre si. A incredulidade, então, de Israel histórico rejeita na sua rejeição por Deus e implica numa nova formação do novo povo de Deus que substituirá, então, esse Israel histórico, e de uma nova aliança, uma aliança firmada em Cristo Jesus, que é uma aliança perfeita e eterna. Essa rejeição e essa nova formação, então, começa a se realizar quando? Desde a vinda de Jesus. E é isso que nós temos Jesus falando, ensinando. Principalmente se você olhar para Mateus capítulo 21, verso 33 a 46, quando Jesus fala da parábola dos lavradores maus, ele estava falando sobre algo que o Velho Testamento já vinha falando sobre Israel, né, que Israel iria rejeitar Jesus. Olha o que diz Isaías capítulo 5, quando da parábola da vinha má, no verso de número 2. Sachou-a, limpou-a das pedras e plantou de vides escolhidas, edificou por meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas.
né? Nesse contexto que Jesus está falando sobre a parábola dos lavradores maus, falando sobre esse Israel histórico que rejeita Cristo. Mas também ele vai estar falando o quê? Ele vai estar explicando isso no contexto do Salmo 118, verso 22 e 23, que eu também gostaria de estar lendo com vocês. Salmo 118, verso 22 e 23, que diz assim: a pedra que os construtores rejeitaram, Israel histórico, ela veio a ser a pedra principal e angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Essa pedra que, né, traduzindo lá Jesus conversando com Pedro, falando tu és pedra no sentido pedrisco, e que em cima dessa pedra, rocha, que é Cristo, eu vou edificar a minha igreja, é essa pedra que foi rejeitada então. Né? O Messias foi rejeitado pelo povo histórico, pelo Israel histórico. E nós temos então a formação de um povo, de um novo povo, de um Israel, né, firmado nesse Messias, nessa rocha que é Cristo. Né? Essa é a explicação então, que o povo histórico rejeitou o Messias. É isso que a parábola dos lavradores maus, então, de Mateus 21, verso 33 a 46, vai trazer para nós, né, em cima do que Isaías fala, em cima da explicação que nós temos nesse salmo messiânico também, que é o Salmo 118, verso 22 e 23. Por isso que Jesus faz uma declaração que Mateus deixa também para nós, que está lá no capítulo 21 de Mateus, verso 43. Mateus 21 e 43 diz assim: portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produzirá os respectivos frutos, não mais frutos bravos, né, de uma vinha brava, mas frutos dignos. É isso que Jesus está falando sobre essa rejeição então do Israel histórico e desse novo povo que se forma. Então a nova formação do povo acompanha a rejeição de Israel. Né? Desde quando? Desde a vinda de Jesus, porque eles rejeitam o Messias. Sendo que aqueles que produzem então os frutos do reino, né, que se convertem pela pregação do reino, é que vão constituir juntos o novo povo de Deus. Este, então, é o detalhe da formação da igreja nesse sentido do caráter do reino, né, que está em vista que nas referências de Jesus, quando ele faz, conforme nós estudamos já no vídeo anterior, quando ele fala do rebanho, quando ele fala das ovelhas, né, exemplo, Marcos 14, 27, Lucas capítulo 12, verso 32, que nós já vimos no vídeo anterior. Sendo então o que? O rebanho, o povo, que está sendo ajuntado, né, e que será governado, então, governado pelos 12 apóstolos, né, tendo esse significado representativo de uma comunidade ajuntada pela palavra de Deus, né, na doutrina dos apóstolos, como era o povo histórico, né, nos 12 patriarcas, nas 12 tribos. Essa nova formação do povo de Deus, então, fez o quê? Determinou e orientou a atividade messiânica de Jesus desde o início. Assim, como a atividade messiânica de Jesus implica num povo messiânico, as ideias de uma nova aliança, de um novo povo, nos conduzem então a pensar nessa frase, a minha igreja. Lembra que Jesus ensinou, vimos no vídeo anterior, sobre pano novo em pano velho, né, remendo novo com remendo velho, no pano novo com remendo velho, né, a questão do vinho novo nos odres velhos, né, em relação a isso que não dá, né, existe um novo, e é nesse novo que nós precisamos entender a partir de então, que é a igreja. A igreja é o quê? É a comunhão, então, daqueles que, como verdadeiro povo de Deus, recebem os dons do reino já, de maneira provisória, no aparecimento do Messias e na sua plenitude, quando vier o Filho do Homem. Nós temos que entender isso bem claramente, né? Esse receber já
né, acontece quando Jesus dá aos seus discípulos, então, autoridade e pede que eles fiquem em Jerusalém até que do alto sejam revestidos do poder. Esse revestimento é para a vida da igreja, né, para que a igreja prossiga, né, esse levar, essa amplitude do pregar a palavra de Jesus Cristo no sentido do anúncio do Evangelho. Então, nós precisamos dizer que isso já está presente, isso não é futuro mais hoje, né? Estava de uma forma futura quando Jesus ainda estava realizando, né, o seu messiado aqui na terra até a cruz, né, estava ainda com relação ao futuro, mas a partir desse momento se torna presente. Então, cuidado quando nós até mesmo às vezes cantamos cânticos aí que fica falando que uma igreja virá, né, que a ação do Espírito Santo virá. Não tem essa conotação para a nossa vida hoje, de forma nenhuma. Isso já aconteceu, já está presente na vida da igreja. Não tem futuro, né? Está no agora da vida da igreja. Essa igreja que é a comunhão, né? Que já recebeu os dons do reino, né? De maneira provisória no aparecimento do Messias, na sua plenitude quando vier o Filho do Homem também. Em segundo lugar, precisamos compreender que a ideia da igreja também é dada na rejeição de Israel e nessa nova formação então do povo de Deus. Então, qual a relação entre reino e igreja então no Evangelho? O reino é a grande obra salvífica do cumprimento da consumação de Cristo. A igreja é o povo eleito, o povo chamado por Deus, que pode participar então na salvação do reino. Assim, o reino, do ponto de vista lógico, para participar dele, precede a igreja, né? E é mais amplo do que ela. Precede, está antes, sim, e está além dela, sim, mas está essa ideia de que a igreja é aquela que nos aponta para a salvação está no conceito do reino de Deus, então, presente já, né, em nosso meio. Né? Um reino, né, um povo eleito, chamado por Deus para participar no reino. Logo, então, meus queridos, a salvação tem um caráter messiânico, assim, ela não existe sem o novo Israel, né, sem esse povo da aliança, né, da nova aliança, que é constituída naquilo que Jesus fez, o seu sacrifício. A igreja já está presente, então não temos uma igreja futura, ela já está presente. Né, ela é fruto da revelação do reino, ela mostra o reino, aguardando a sua completude, porque Jesus dá a essa igreja o quê? Uma missão até o fim, né? Até a consumação, né? Essa consumação que aguarda a igreja no contexto desse reino. Logo, o conceito reino e igreja nos evangelhos, por mais que não sejam iguais, são inseparáveis. Era isso que eu gostaria de trazer, essa relação então da vinda do reino e da igreja, a relação entre reino e igreja. O conceito nos evangelhos não são iguais, mas eles são inseparáveis, porque eles estão nessa dinâmica dessa história salvífica de Deus que há de se completar na plenitude dos tempos. Ok? Próxima aula nós vamos falar ainda sobre a vinda do reino e a igreja, mas tratando mais nessa questão de fundamento e autoridade. Que Deus possa nos ajudar, nos abençoar, e possamos compreender mais a dinâmica daquilo que nós somos hoje diante desse reino que está presente sobre a face da terra, e a nossa missão, o nosso caráter nesse aspecto do levar a palavra de Deus, do levar o ensino de Jesus Cristo até que tudo se complete. Que Deus assim nos abençoe. Forte abraço, até o próximo estudo.